Boa noite a todos. É com imensa alegria que damos início a mais um programa Palestras na Fraternal, recebendo hoje Daniel Segredo, da União Espírita Luz da Fraternidade. Daniel vai nos trazer uma palestra com o tema Mensageiros Divinos. Seja bem-vindo, Daniel, mais uma vez aqui na Rádio Fraternal, e a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite à equipe aqui da Rádio Fraternal. É com grande prazer que retorno a essa rádio e honrado por fazer parte desse trabalho da divulgação da doutrina espírita e agradecido pelo convite nessa noite de hoje. E para iniciar o nosso tema Mensageiros Divinos, a gente pede para que Jesus nos ilumine, que Deus nos acompanhe, que os nossos mentores do plano espiritual nos intua, para que tenhamos uma palavra para quem precisa de uma palavra, que tenha uma reflexão para quem precisa discernir, e que Maria nos acolha em seus braços, a partir de agora, hoje e sempre. Bom, o tema que eu trago é Mensageiros Divinos, e ele está no capítulo 35 do livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? E, para iniciar, a gente fala um pouquinho desse livro. O livro Religião dos Espíritos, ele congrega, ele compila comentários acerca das questões do Livro dos Espíritos, né? E ele foi organizado através de estudo dessas questões, das respostas e das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos ao longo de 91 sessões mediúnicas, né, na comunidade espírita cristã em Uberaba, em 1959, onde o Francisco Cândido Xavier fazia parte. E nessas reuniões mediúnicas, os textos que as pessoas escolhiam lá, os encarnados escolhiam para debater, para dialogarem sobre fazer uma reflexão sobre aquelas perguntas e respostas, no final, Emmanuel tecia alguns comentários sobre aquela questão que foi debatida na noite. E esses comentários de Emmanuel deram origem a esse livro, Religião dos Espíritos. E é no capítulo 35 que a gente encontra os mensageiros divinos, associado à questão 501 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a gente encontra, das questões 489 até 521, anjos de guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. É ali que se explica um pouco para nós sobre tudo essa espiritualidade que nos acompanha. E eu começo com a leitura da questão 501 do Livro dos Espíritos, que diz assim: por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? E a resposta: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarieis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, a quem não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe ao livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançarieis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos, lhe brada, advertindo-o do perigo. Ok, bela leitura. Um contexto cheio de resposta para nós. Uma resposta completa. Sobre o quê? Um anjo guardião. O que é um anjo guardião? É um espírito protetor de ordem elevada. Tá. E o que significa um espírito protetor de ordem elevada? A gente tem que entrar um pouquinho aqui, sem se aprofundar muito, porque o tema é extenso, sobre a elevação espiritual, a escala espírita que Allan Kardec fez na questão 100, no mesmo livro, o Livro dos Espíritos. E lá a gente encontra primeira, segunda e terceira ordem. Primeira ordem dos espíritos, espíritos puros, aqueles que já chegaram à perfeição. Segunda ordem, bons espíritos, aqueles os quais o desejo do bem é predominante.
E a terceira ordem, espíritos que ainda caminham na imperfeição, aqueles em que predomina a ignorância, o desejo do mal e as paixões más que lhes retardam o progresso, né? E dentro dessas ordens, ele ainda subdividiu em 10 classes, como, por exemplo, os espíritos imperfeitos, os levianos, os pseudo-sábios, os zombeteiros, enfim, várias outras ordens. Então isso já nos dá um norte para a gente começar a discutir, começar a falar e refletir sobre o anjo guardião, esse anjo protetor, esse espírito protetor de ordem elevada. Essa ordem elevada, ele está um grau superior na escala espírita em relação a nós. E os espíritos protetores, mesmo eles tendo essa elevação espiritual em relação a nós, eles são superiores espiritualmente em relação a nós. E aqui eu falo, espiritualmente superiores, eles jamais utilizar-se-ão desta forma, desta maneira, que são superiores a nós, onde poderiam, mas jamais utilizarão, para nos esmagar como espíritos devedores. Esse é o termo que é usado no Livro dos Espíritos, esmagar os espíritos devedores. Por quê? Eles têm a elevação, eles têm o conhecimento, mas eles não usam dessa sapiência que lhes é cabível, que lhes é alcançada, que lhes foi alcançada, para nos esmagar. Pelo contrário, o intuito deles é o auxílio, o intuito dele é nos ensinar, é nos mostrar. Esse é o intuito deles. Eles não condenam em momento algum qualquer fraqueza nossa, porque eles já passaram por isso, e eles querem, na verdade, que também progridamos. Então, por isso, esse auxílio, esse amparo, esse consolo deles. Então, aqui a gente já começa a perceber qual é a missão que tem esse espírito protetor, esse anjo da guarda, esse anjo guardião. O Livro dos Espíritos, nessa resposta que ele dá numa questão que Allan Kardec fez, é taxativa e exemplificativa de não sobrar dúvidas. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. Na pequena explanação que fiz, lendo aqui o que nós estamos debatendo, eu já usei auxílio, proteção, guarda, zelo, carinho, e é tudo isso que eles têm por nós. Por serem de ordem elevada, vêm com esse intuito de nos auxiliar, de nos amparar, de nos proteger, de nos dar bom ânimo. Essa é a missão deles, essa é a função deles para conosco. E aí, quando a gente fala, aqui eu já falando como na resposta do Livro dos Espíritos, é a função, a relação de um pai com os dos filhos, a gente poderia imaginar então, num rápido pensar, que então se meu pai desencarnou, ele é meu anjo protetor. Veja bem, o amor e o carinho que nós temos por todos os nossos entes é uma coisa, mas a elevação espiritual é outra. Um pai desencarnado, sem dúvida, zelará pelo seu filho que aqui continua, mas, ainda que ele zele, ele será amparado, esse pai que desencarnou, por um espírito de ordem elevada. Então entenda a importância de um mestre nos seguindo mesmo, de um orientador nos seguindo. E qual é o tempo de dedicação desse anjo protetor, desse anjo da guarda? É do meu nascimento até a morte e além da morte, porque muitas existências ele já caminha comigo. Há muito tempo ele já me ampara, há muito tempo ele já está ao meu lado. Por quê? O que é uma fase terrena, o que é uma fase aqui na Terra, uma fase corpórea, uma vida corpórea, diante da eternidade? Porque como espíritos que somos, com todo respeito à vestimenta que nos cabe agora, somos espíritos. E é isso que ele nos ensina, a eternidade também. Que aqui é uma passagem, mas que a vida continua. Então, o que são 50, 60, 70, 100 anos diante da eternidade? É uma fase. E por isso ele nos acompanha. E vejam só a obrigação, esse compromisso que ele firma para conosco de nos assistir. Ele aceita esse encargo, ele nos segue, ele nos acompanha. E quem são então esses espíritos que me acompanham? Quem é esse espírito protetor que zela por mim? É um que simpatiza comigo, é um que tem apreço, é um que tem o mesmo pensar que eu, sempre pautado no bem. Ele vem me amparar com esse intuito.
são espíritos simpatizantes, como é muito comum encontrar esse termo no Livro dos Espíritos. E ele nos protege exclusivamente, porque ele pode até amparar outros, mas a exclusividade, a finalidade dele é comigo. O compromisso firmado dele é comigo. Então, ele me protege, ele me consola, ele me conforta exclusivamente. Na questão 495 do Livro dos Espíritos, o texto de São Luís, na resposta dessa questão 495 do Livro dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho descreveram ali esse vínculo de amizade que existe entre eu e esse anjo da guarda, entre você e esse anjo da guarda, entre todos nós e esses amigos benfeitores. E ele chega a dizer que nós desconhecemos esse carinho e esse zelo que eles têm conosco, a tal ponto de imaginarmos que eles são muito mais íntimos e muito mais amigos do que aqueles que dizemos amigos intimamente aqui na Terra. Veja só o grau de afinidade que se encontra. E isso não sou eu que digo, é Santo Agostinho e São Luís. E faço o convite para que leiam a questão 495 para ver esse compromisso firmado conosco de uma proteção sem fim, de um amparo sem limites. E ainda que haja, por um momento, a espiritualidade, a gente sabe, já ouviu falar muito, é muito bem montada, é tudo muito bem feito, é tudo muito certo. Mas ainda que seja necessário ocorrer a sucessão, a troca de um espírito protetor meu, ou de quem quer que seja, outro assume o encargo, outro assume o compromisso de me proteger você e amparar e nos seguir caminho adiante. Por aí a gente já tira a primeira lição, que nós jamais estamos desamparados. Jamais estamos desamparados. Sempre teremos um anjo protetor ao nosso lado. Então, quando que eu vou conhecer esse anjo protetor? Quando eu desencarnar? Isso é taxativo também. Nós já o conhecemos muito antes de encarnar. Porque, como já disse, do nascimento até a morte e para além dela. Então nós já o conhecemos. É que aqui, diante dessa massa densa que nos reveste, temos as nossas dificuldades, a nossa provação, e por isso não o visualizamos. Mas sentir nós já podemos sentir. Basta que assim procedamos. Né? E veja só, é um carinho, é um zelo tão grande para conosco, é uma proteção que há um respeito que ainda que eu não siga o caminho do bem, ainda que eu não acolha aquela intuição divina de um mensageiro, ele me respeita. Porque quando nós somos rebeldes, quando nós enveredamos por um caminho mais não tão certo, por exemplo, raiva, o que seja, uma ira, ele simplesmente se afasta. Note, isso não quer dizer que estamos desamparados, porque eu acabei de dizer que jamais estamos desamparados. E realmente, o que ele faz é simplesmente respeitar. Ele nos respeita, porque ele sabe que é nossa opção o caminho do bem e do mal. Como li agora há pouco na resposta da questão 501, ele jamais vai tolher o nosso livre-arbítrio. Santo Agostinho diz mais, ele é um enviado de Deus, ele é um anjo protetor enviado de Deus. Então, se Deus não tolhe, se Deus não interfere no meu livre-arbítrio, que dirá esse anjo amigo? Ele também assim não fará. Mas por quê? Ele deixa, ele jamais me abandona, mas ele deixa para que eu aprenda. Eles estão sempre conosco e conhecem as nossas dificuldades. Eles sabem daquilo que nos aflige e ele tenta da melhor forma contribuir. E aqui fica aquele exemplo para explicar como ele se afasta, mas não estamos desamparados, que eu disse há pouco. A lagarta, a gente sabe, ela passa
pelo processo de transformação e chega a ser uma bela borboleta. Quando ela se encontra no casulo, ela se transforma de lagarta, passa para a borboleta, mas para ela romper aquele casulo, são as asas dela que vai rompendo aquele casulo para que ela alce voo, para que ela alcance liberdade e assim possa voar. O esforço que ela faz é tremendo, mas é esse esforço que vai dar estrutura para que aquela borboleta possa voar. E assim somos nós. Porque se eu vejo uma borboleta tentando sair do casulo e eu chego lá, rompo aquele casulo com o intuito de ajudá-la, eu condenei aquela pobre borboleta. Ela não vai conseguir voar, porque a asa dela não foi estruturada, porque a asa dela não passou pelo esforço suficiente de carregar o seu peso e alçar voo. Esse é o anjo protetor. É muito claro na resposta 501, da questão 501, que em momento algum eles vão fazer por nós. Pelo contrário, eles vão nos amparar. Como são de elevação espiritual superior à nossa, eles já passaram por isso, eles já vivenciaram o que vivenciamos hoje e eles têm a experiência, mas Ele quer que nós aprendamos. É isso que Ele espera de nós, que nós entendamos. Ele quer que aprendamos com a situação e também alcemos voos mais altos. Ele está para nos ensinar. É como um professor que ensina um aluno. Ele quer que aquele aluno progrida. Ele quer que aquele aluno aprenda, mas por si próprio, e não o professor fazendo por ele. A função do anjo protetor, do amigo zeloso para conosco, do amigo benfeitor, é exatamente essa. Ele está para nos amparar. A gente vê muitos exemplos de pais que dizem: meu filho não me ouve, está rebelde, não me obedece. É a mesma coisa o anjo protetor. Ele nos intui, ele às vezes nos altera o cenário para que vejamos algumas de suas respostas. Mas às vezes nos tornamos plenamente cegos. Cegos, como disse Jesus, que tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que basta interpretar, que basta querer ver, que basta querer entender a situação. E por isso eles estão conosco. Então por isso eles se afastam, mas não nos desamparam jamais. E como que eu vou reconhecer o anjo guardião então? Se eu não posso ver, eu não vejo, mas como que eu reconheço ele? Pela boa intuição. Sempre. Ele nunca, jamais. Lembrem-se, é um enviado de Deus. O que ele tem a nos acrescentar? Só coisas do bem, só intuições boas. Ele jamais vai te intuir para uma vingança, ele jamais vai te intuir para uma ira, para uma raiva, para uma desavença. Pelo contrário, ele vai te trazer para o caminho da tolerância, para o caminho da paciência, porque isso ele já aprendeu e ele tem exatamente essa paciência para nos acompanhar. Ele tem exatamente essa tolerância para saber o momento certo de intuir-nos com aquilo que nos falta. Mas muitas das vezes eu deixo passar, eu quem tapo os ouvidos para toda essa boa intuição, eu que não quero ouvir, eu que acho que eu estou no caminho certo. Como lemos na resposta da questão 501, o homem por si só, por não vê-lo, toma conta de si mesmo. Mas ele constantemente o adverte, está aí, constantemente ele está nos advertindo. Então, muitas das vezes, a gente tem aquelas sensações, muitas das vezes nós temos aquelas percepções e não sabemos explicar. E cito com exemplo, num momento de uma discórdia, num momento de uma revolta, de uma ira, algo que me aflige, que me preocupa, mas repentinamente eu não sei explicar, mas sutilmente me surge uma palavra de paz, me surge uma ideia diferente, uma alternativa para aquela situação. E de onde veio isso? Quantas vezes não dormimos aflitos, desesperançosos, desesperados e amanhecemos com outra alternativa, com outra solução para aquele problema que está nos enforcando? Onde eu fui? Por que ontem que eu fiquei tão debruçado sobre o problema e eu não achava a solução para aquilo, mas hoje, ao amanhecer, eu vi uma nova ideia surgir de mim. Mas será que foi de mim? Ou será que ele conversou comigo durante o meu sono?
Ou será que ele me orientou? Lembre-se, não fazendo por mim, mas como um orientador, me orientando, me mostrando o caminho, sempre pautado no ensino divino, mensageiros divinos. E o primeiro parágrafo do capítulo 35 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, diz assim: ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos, ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Então tá aí. Então não há dúvida. Como eu vou reconhecer o meu amigo protetor, o meu anjo zeloso? Pela rota do bem que ele vai me ensinar. É isso que ele tem para mim. É o que eu mais preciso. Eu preciso aprender o caminho do bem. Muitas das vezes me resgata, ele me busca naquela aflição que me encontro, mas com a prece, e ele vem correndo me amparar, porque ele está de braços abertos para me acolher. Ele está pronto, de prontidão. É o soldado guardião que caminha ao meu lado e que sabe das minhas aflições, mas não me abandona, não me desampara jamais. Ele se afasta se percebe que eu sou rebelde, que eu tenho um pensamento adverso do bem, mas ele não foge de mim jamais. Por quê? Ele sabe que a opção do bem ou do mal é minha. Eu posso escolher. E ele sabe que eu posso muitas vezes caminhar pelo caminho do mal, mas o primeiro momento, na primeira oportunidade que ele perceber a minha boa vontade em resgatar aquele caminho do bem, ele é o primeiro a me dar a mão. Ele é o primeiro a estender e me tirar de onde me encontro, da minha aflição, do meu desespero, para me conduzir novamente. Essa é a função do anjo protetor. Esse é o anjo da guarda. Esse é o amigo bom zeloso, que zela por cada um de nós e está sempre ao nosso dispor. Os espíritos malévolos, normalmente, eles querem realmente que continuemos naquela seara de sofrimento, naquela aflição, porque eles sabem que os amigos protetores têm algo muito melhor para nos mostrar. Acontece que eles não compartilharam do momento de luz. Muitas das vezes um pensamento nos leva a lugares tenebrosos, que me afligem, que me causam medo. E é isso que eles querem, porque eles ainda não vislumbraram essa ação do bem, esse amor que nos envolve. Então eles querem que compartilhemos com ele esse momento ruim. Por isso, os nossos amigos protetores, os nossos amigos benévolos, estão com as mãos estendidas, na primeira boa vontade que surgir de nós, para eu regressar ao caminho do bem. E eles não medirão esforços para me resgatar. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Porque o compromisso deles é conosco. E não se esqueça, são enviados de Deus. Haverá um momento em que nós não precisaremos mais desses anjos protetores. Mas atentem-se, isso não se dará na Terra. Isso é uma fase um pouco longínqua para nós. Mas um dia não precisaremos deles. Precisamos ainda progredir. Temos muito a evoluir. E com a ajuda desses amigos, se torna mais fácil a caminhada. Mas para isso, basta que eu permita, basta que eu deixe ele participar comigo, basta que eu peça ajuda para ele, a intuição dele, não que ele faça por mim, mas para que ele me intua e, na medida do possível, eu tenha a percepção, permitindo que eu tenha uma sintonia melhor com ele, permitindo que eu mesmo me sintonize com ele e enxergue em cada situação quantas vezes o meu destino não é mudado, quantas vezes o meu caminho para o trabalho não é mudado, porque ele, de alguma forma, viu algo que não poderia ser bom para mim e então conduziu para que aquilo fosse diferente, conduziu para que aquilo fosse diverso e muitas das vezes me livrou de vários males, porque ele está para me proteger. E qual é o interesse do anjo protetor? O que ele ganha me dando tanta proteção? Por quê? A troco do que ele quer me proteger? Porque é um mérito dele que vai ser levado em conta também. E que exemplo podemos dar para exemplificar isso? É que nós entendemos aqui ainda sempre como troca. E aqui não se trata de uma troca, se trata de uma satisfação, de uma felicidade. É como aquele professor que ensina o aluno e aquele aluno vai adiante, aquele aluno evolui, aquele aluno progride e aquele aluno se torna um exímio profissional. Qual não é a satisfação desse professor em saber que aquele aluno que ele lecionou hoje é muito bem sucedido, foi adiante
Imagine isso do lado espiritual. É a mesma coisa. É o nosso orientador, que ele quer que progridamos também. Então ele está lá para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar e nos intuir. E ele quer o nosso caminho da felicidade. Ele quer que sejamos felizes. E é para isso que ele está conosco. E aqui nesse momento eu trago uma frase de Divaldo Franco, que diz assim: diga-me o que pensas e direi com quem tu andas. Que é exatamente o que dissemos há pouco. Muitas das vezes o meu pensamento com a minha vontade que me desvia do caminho do bem. E quem eu atraio nesse momento? Aqueles espíritos malévolos que beiram a infelicidade, que caminham na infelicidade, mas por uma opção deles. Porque a generosidade divina é gigante. Olha só, temos um protetor exclusivo, de mãos abertas para nos ajudar. E essa é a mensagem. Esse é o auxílio que nós temos. Basta que eu permita, basta que eu comece a entender. Tá, então, e se der errado tudo na minha vida? Se deu errado, então é culpa do meu mentor? É culpa do meu anjo protetor? Não. Ah, não é culpa dele? Mas a minha vida não anda bem. Olha só, eu sou infeliz, eu não tenho satisfação, eu não gosto do que faço. Lembrem-se, ele faz tudo o que depende dele fazer, mas não fazer por nós, não fazer por mim, não fazer por você. Voltemos à resposta da questão 501. É a nossa experiência, é o nosso esforço que é aguardado por esse momento. A fase em que estamos é essa, é de enfrentar as situações. Cada um enfrenta uma situação diferente de outros. Tem gente que reclama, tem gente que não reclama. Mas isso é o tempo de cada um. Isso não tem a ver com a elevação espiritual. Por que não tem a ver com isso? Porque na frase de André Luiz é taxativo. Enquanto nos encontramos neste globo terrestre, a Terra, estamos todos em pé de igualdade em elevação espiritual. Então somos todos iguais. O que nos distingue algumas vezes, muitas das vezes, na verdade, é esse entendimento. E através do esforço, com a experiência e com a ajuda desse amigo protetor, que alçaremos voos maiores. E é para isso que ele está conosco. E se der errado, ele vai se entristecer? Sem dúvida. Ele vai ficar muito triste. É o exemplo que eu acabei de dar. Aquele professor que leciona, que se dedica, que explica para o aluno, mas o aluno não tem interesse. E então o que acontece? Aquele aluno não progride, aquele aluno não vai adiante na matéria. Então ele se entristece. Mas vejam, ele não se entristece de forma angustiosa, ele não se entristece de forma desesperadora, porque ele sabe, ele tem elevação espiritual, ele tem conhecimento, e ele sabe que, ainda que ele sempre nos advirta no bem, ainda que ele sabe que nós, muitas das vezes, nos voltamos para o mal, ele sabe que o remédio para o mal, o que não se fez hoje, se fará amanhã. Essa é a questão. Então, o que eu não fiz hoje de bem, ele sabe que amanhã eu terei que fazer. Ele se entristece, mas não sofre angustiosamente, porque o caminho é de aprendizado. Ele jamais vai me amparar com o intuito de me lamentar. Ele jamais vai fazer com que eu também sofra de forma angustiosa. Pelo contrário, ele tem um amparo divino para me proteger. Eles atendem os nossos pedidos. Quando nós conversamos com ele, ele entende aquilo, como eu já disse, aquilo que nos aflige. E ele nos atende. Mas aqui cabe um parênteses. Ele nos atende mais pela sua elevação espiritual, por aquilo que merecemos, do que realmente aquilo que pedimos. Porque muitas das vezes pedimos coisas que ainda não nos é cabido. E o nosso merecimento? Muitas das vezes ele nos atende pela sua elevação espiritual, conforme aquilo que necessitamos, e não aquilo que somente queremos. Isso eu preciso aprender a distinguir também. E para isso, é com ele que eu estou aprendendo. A não reclamar, a não lastimar, porque ele está ao meu lado. Ainda que eu esteja sofrendo, ele está do meu lado. Ele está me amparando. Da mesma forma que jamais estamos desamparados, eles também
A espiritualidade amiga jamais nos deixa sem resposta. Basta que para isso comecemos a notar, comecemos a perceber essa voz que fala na nossa consciência. Essa intuição que vem, como já citei aqui exemplos, começamos a observar isso. Esse é um aprendizado também. A intuição deles sempre é benigna e sempre vem. Tá, então eu quero saber o nome do meu anjo protetor. Dê o nome que quiser. Dê o nome que você quiser ao seu anjo protetor. Sabe por quê? Eles pouco se importam. Dê o nome que você quiser. Eles não estão se importando com o nome. Isso é acessório. O principal é acolher essa intuição. É se comunicar com ele através da prece. É conversar. A prece não tem forma, a prece não tem regra. Converse. Como Santo Agostinho disse na questão 495, nós conversamos e desabafamos com tantos amigos aqui da Terra, por que eu não posso conversar com meu amigo espiritual? Apesar dele conhecer os meus dilemas, os meus sofrimentos, mas é bom eu abrir o meu coração, é um amigo que eu tenho para desabafar. E como jamais estamos desamparados, preste atenção, porque a resposta virá. Então, esse é o nosso amigo espiritual. Acredito que ao longo da nossa conversa, os vários nomes que dei são mais que o suficiente para eles nos atenderem. Eles não se apegam a detalhes como nome. Anjo protetor, bom amigo, bom espírito, bom gênio, anjo guardião, anjo da guarda. Eles se ligam particularmente para nos proteger. E agora, entro na fase da conclusão da nossa conversa de hoje, trazendo o penúltimo parágrafo do livro Religião dos Espíritos, do capítulo 35, Mensageiros Divinos, onde Emmanuel diz assim, olha a delicadeza de palavras que Emmanuel descreve esses amigos protetores. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. A batalha desses amigos espirituais, esses benfeitores, também não é fácil para conosco. Dê essa oportunidade para ele. Converse com seu amigo protetor. É um representante divino, é um enviado de Deus. Acolha ele, converse com ele e perceba, permita-se perceber as respostas que virão, a forma que ele trabalha por nós. E agradeçam, hoje e sempre, por todo o empenho, porque o esforço dele para conosco é muito grande. E ele está aqui nos ajudando. Assim como nesse momento eu sou ajudado também. E agradeço por isso. Então, é isso que eu quero concluir, que esses mensageiros divinos estão única e exclusivamente ao nosso dispor para o caminho do bem, para o caminho do progresso, com Jesus em nossos corações, Deus nos iluminando e Maria nos envolvendo com todo esse amor. Que Deus os abençoe sempre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Muito bem, nós agradecemos ao Daniel por tão bela palestra e agradecemos a companhia de todos vocês que estiveram conosco. Se você gostou desta palestra, deixe o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ative as notificações para saber dos nossos programas. Ouça a Rádio Fraternal pelo aplicativo ou diretamente pelo site fraternal.net.br. A programação é feita com muito carinho para você. Desejamos a todos uma ótima noite, uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau.